Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor ao seu dispor. Trago hoje uma questão, a número 9, da segunda fase da Universidade Federal do Paraná, que perguntou para os seus candidatos a seguinte questão: a estrutura molecular que compõe as fibras dos tecidos define o comportamento deles, como maciez, absorção de umidade do corpo e tendência ao encolhimento. As fibras de algodão contêm em maior proporção celulose, um polímero carboidrato natural. Já os tecidos sintéticos de poliéster têm propriedades diferentes do algodão. O poliéster é uma classe de homopolímeros e copolímeros que contém o grupo funcional éster na sua estrutura, como o politereftalato de etileno. Muito bem. Então, estamos diante de dois compostos que compõem os tecidos que fazem a roupa de algodão e a roupa sintética. A celulose, o principal componente dos tecidos de algodão, é um polímero natural. Ele é carboidratado. Isso aqui é um carboidrato, é um açúcar, que nós vamos ver num capítulo. Já já, fica calmo. Claro, um poli quer dizer uma estrutura muito grande, aonde isso que tu está vendo se repete N vezes, numa estrutura muito valiosa. Bem, então você está vendo aí a celulose, que é basicamente um éter, né? Uma das funções que tu está vendo aí é éter. Então vamos começar a entender. Quando você pega a questão, tu está vendo aqui a função química éter, porque tu tens oxigênio entre dois carbonos, entre este e aquele. Temos éter em cadeia aberta e temos éter em cadeia fechada. Aqui também tu tens éter, oxigênio intercalando carbonos. Aqui tu tens éter. E mais um éter que serve de ligação entre a estrutura da esquerda e a da direita, que começa por aqui. Veremos também o capítulo de polímeros. Nós vamos produzir esta celulose através de pequenas moléculas chamadas monômeros. Os monômeros iguais dá um polímero de um monômero só. Há os polímeros sintéticos que normalmente usam mais de um monômero. É um copolímero, tem mais de um monômero para dar o polímero final. O que mais que nós vemos na celulose? Nós vemos o bendito grupo que nos interessa demais, o grupo alcoólico. Esse grupo alcoólico é toda vez que a hidroxila está ligado a carbono saturado. Então, me desculpem, mas é o fundamental para nós e está repetido em cada ciclo. É um ciclo heterocíclico. Em cada heterocíclico, nós temos 3 estruturas alcoólicas, sendo que esta estrutura alcoólica está numa cadeia lateral, porque aqui tu tens a estrutura de um carbono e OH. Aqui está direto no anel. Se o anel fosse aromático, seria fenol. Mas como o ciclo não é o benzeno, é álcool, porque esse carbono é carbono saturado. Bem, então o que eu disse aqui, repito para cá. Na estrutura heterocíclica, nós temos 2 grupos alcoólicos e temos um outro grupo alcoólico na cadeia que está
anexa ao éter cíclico. Então, OH em carbono saturado é álcool. Bom, identificadas as funções químicas, que são fundamentais, nós temos aí a celulose. Vamos identificar agora o tecido, a estrutura fundamental do tecido sintético, que é um poliéster. Bom, a palavra poli significa, novamente, uma estrutura muito imensa, muito grande, porque a extremidade direita, liga-se na sequência à extremidade esquerda. E a extremidade esquerda liga-se na sequência a uma estrutura semelhante à estrutura da direita. Então isso aqui é N vezes repetido. E você, com o teu olho sagaz, imediatamente identifica um grupo, pelo amor de Deus, isso é básico. Tu tens que voltar nas aulas lá do canal, onde você vai encontrar todas as explicações dos grupos de átomos que indicam as funções. Como você viu, o oxigênio intercalando carbonos é éter. Só que isso aqui não é éter, porque além dele tem o outro oxigênio. Quando tu tens C+O na sequência carbonos e à esquerda carbono, tu tem o grupo éster. Então, brincava quando explicava que o éster é um éter da terra do leite quente. O éter é da terra do leite quente. É aquele que tem O ponto. E o éster é carioca. Por quê? Porque ele tem o grupo que funciona como éter, que é o oxigênio intercalando a cadeia, mas tem, por conta dessa carioquez, outro oxigênio. Então, quando o carbono tem, além do oxigênio, mais um oxigênio, é éster. Por isso que essa estrutura é um poliéster. Tem muitos grupos éster. Aqui tu tens outro grupo éster. É um poliéster. E será maravilhoso explicar para você as garrafas PET. As garrafas PET também tem a estrutura de poliéster, sabia? Quando explicarmos polímeros, tu vai verificar. Este, especificamente, ele tem o antigo, o monômero que o produziu, é o ácido tereftálico. A palavra tereftal, é uma estrutura aromática que apresenta duas carboxilas. Então, se aqui eu tivesse H, seria o ácido. É uma carboxila, portanto é ácido. Se fosse ácido aqui com H, fosse ácido ali com H, seria o ácido tereftálico. Não é mais ico, agora passou a ser ato. É um derivado do tereftálico. Então não se assuste com o palavrão. É o ácido dicarboxílico no anel aromático. E temos etileno. Tu lembra que etileno é o nome comercial do eteno? Havia, na hora de formar esse polímero, um eteno com dupla. Então, quando nós pegarmos, na aula de polímeros, o ácido tereftálico e pegarmos o eteno, que se chama de etileno, é que vai dar aquela condensação, vai dar uma formação de polímero com a liberação de água. Bem, esta é a estrutura dos tecidos sintéticos. Nós conhecemos muito bem algumas propriedades, isso está no nosso convívio. Vale uma repetição, porque essa questão é da segunda fase, o nível de dificuldade um pouco acima. Então peço desculpa aos que estão vendo a química pela primeira vez. Então vamos lá, vou repetir toda a leitura.
A estrutura molecular que compõe as fibras dos tecidos define o comportamento deles. Claro, o comportamento dos tecidos de algodão vai ser completamente diferente do comportamento dos tecidos sintéticos. Por quê? Porque a estrutura da fibra é éter, é álcool, poliálcool, diversas vezes álcool, enquanto que a estrutura que compõe o tecido das roupas sintéticas é éster, é diversas vezes éster, porque isso se repete para lá e para cá. O comportamento será diferente. A estrutura molecular que compõe as fibras dos tecidos define o comportamento deles, como maciez, absorção da umidade do corpo, a tendência ao encolhimento. Tudo isso nós sabemos que existe nas roupas que a gente compra. E as fibras de algodão contêm em maior proporção celulose. Quer dizer, pode haver uma mistura de celulose com outro polímero compondo a roupa de algodão. Mas a essência é esta. Em maior proporção celulose. Um polímero carboidratado natural. Já os tecidos sintéticos, como o poliéster, têm propriedades diferentes do algodão. O poliéster é uma classe de homopolímeros e copolímeros, que contém o grupo funcional éster e na sua estrutura, como o politereptalato de etileno. Não vai perguntar os grupos funcionais. Ele até deu. Numa boa interpretação de texto, nós estamos em casa.